Fiquei curioso com esse lance do voodoo. Se um dia eu for pra República Dominicana, eu quero ir lá no Haiti. Só tem no Haiti? É o berço, né? É beber. Lá é o original. É que nem tomar o ayahuasca no meio da floresta, entendeu? Você já pode deve tomar ter aqui em São Paulo, mas lá é lá. Eu tenho uma amiga que ela curtia... ela sempre foi também bem ligada com esse lance de natureza e tal. E aí, ela é chilena, inclusive. E aí ela trabalhava lá no Rio, ela trabalhava num lugar lá que era como se fosse uma night, sabe? Uma balada, a galera saía pra curtir e tal. E ela trabalhava lá, eu encontrei com ela lá, eu nem sabia que ela trabalhava lá. Aí trocando ideia com ela, ela me contou uma experiência que ela teve com a ayahuasca, não é? Ayahuasca, né? Ela disse que vomitou pra caralho, foi um troço que depois... Ela disse que a experiência dela foi meio bosta, porque a galera que tava ali era uma galera que tava ali pra curtir, sabe? Foi lá pra ficar doidão, sabe? Era a vibe errada. E aí a vibe errada contaminou tudo, sabe? Eu vou contar uma pra você. Boa. Conta. Boa. Eu tive a oportunidade de experienciar o ayahuasca em 2005 e de lá pra cá, diversas vezes eu continuei. Quando tenho oportunidade, agora menos, enfim, porque eu acho que tem que ter uma preparação, não pode ser feito dessa maneira, porque ele deixa muitas lições. O ayahuasca é algo que é difícil falar o que é, né? Mas eu tive a oportunidade de beber da fonte. E aí... Onde é a fonte? Cara, hoje, assim, a fonte realmente é no Acre, cara. É no Acre. É no Acre que ele é cultuado, assim... O ayahuasca era uma conexão entre o ser humano e Deus, né? Através da chacrona, da folha, né? É uma folha com esse pó macerado, fervido, e que você toma esse preparado. E realmente, de fato, você tem vontade de explodir, cara, pela boca, pelo cu, por tudo quanto é lugar, cara. É um fato. Mas aí onde está? Por quê? Porque o ayahuasca te tira do lugar comum. E o teu organismo fala assim, opa, algo está acontecendo, não tá bom. Foi isso que ele tomou, vão botar para fora, vou fazer ele cagar ou vomitar. E eu aprendi a trabalhar. Então você aprende a trabalhar essa força, né, que vem e que você vai mantendo, porque você tem que manter dentro de você, se você quiser atingir o efeito que você está procurando. Infelizmente, as pessoas que fazem esse tipo de ritualística sem preparo, trouxeram para cá, como tudo que é para cá, e tudo tem que ser rápido, e tudo tem que ser consumido imediatamente, eles fazem rituais de 4 horas. Quando você está dominando a força, você acabou. Aí fica só com a coisa ruim. A coisa ruim é o preço. There's no free lunch. No pain, no gain. Você tem que passar pelo sofrimento. Quer fazer uma tatuagem? Quer ser musculoso? Não existe milagre, brother. Tem que sofrer, suar e ir atrás. E é isso que o ayahuasca faz. Ele te joga, ele te quebra, e você tem que saber respirar, e você tem que saber manter e aí você recebe o prêmio a partir dali. E são rituais normalmente de 12 horas, onde você recebe as mirações, onde você recebe as descobertas, entendeu? E é difícil explicar, mas hoje a gente estava falando, né, do ácido ali, é um ácido sem derreter, entendeu o que quer dizer? Entendi, mais ou menos. Onde te traz, ele não entende nada mais, porque ele não assume nada, é isso. Não, é muito vagabundo esse filho de puta, é porque esse lance de derreter de porrada, não cara, rolou juro. comigo, tá ligado? Não rolou Que desgraça. comigo, não rolou comigo. Não, ok, mas Isso ok. rolou com o Jean, tá ligado? Mas enfim, é isso. É você aprendendo. E essas lições naquele momento que você tá sob o efeito do ayahuasca, você leva por muito tempo, cara. Entendo. Muito tempo. As coisas acontecem, você vê acontecerem com nitidez e você não sabe se elas estão lá ou não estão lá. Mas naquele momento, elas estão lá. E é isso. E aí você tem coisas que estão dentro de você e você nunca prestou atenção e elas tomam forma na tua frente. Tu diria que é algo assim? Vem coisas, traz coisas novas, porque como você alterou o teu estado psíquico, né? Você saiu do lugar comum, você recebe tem outras entradas diferentes e você avalia elas nessa outra ótica, entendeu? Mais ou menos isso. É algo que, assim, o cara não faz porque, hoje é balada, hoje eu vou tomar um ayahuasca. O cara que faz isso tá morto, cara, entendeu? Não existe. Eu recebi 2 caras, amigo meu, em casa, uma vez. Tudo casado. Eu tava com o número 3 naquela época.
E recebemos o pessoal em casa e tal. Legal que você lembra quem é que tava na época, isso é legal. Eu conto a minha vida através das mulheres que eu tive a oportunidade e a felicidade, todas, de vivenciar. Troca ideia com todas ainda? Todas. Né? Menos a número 3. Mas é que a número 3 é uma história... Cara, é uma história de amor muito louca, cara. Entendi. Porque surgiu depois a número 4 e foi assim, totalmente inesperado. Foi uma coisa muito louca. Mas enfim. Aí foram os caras na tua casa lá, tu tava com a número 3. E todo mundo acompanhado, de buenas e tal. E os caras queriam experimentar o ayahuasca. Ok, boys. Assiste esse vídeo primeiro. Peguei um vídeo. O ayahuasca tem mantras. Porque você realmente... Chega um momento que você vai e precisa voltar. Entendeu? Então, os mantras marcam toda essa ritualística, entendeu? É que eles têm... aí volta, entendeu? É uma ritualística isso. E eu tava falando do quê? Dos caras que foram na tua casa tomar essa parada. É isso que eu tava falando. Então, aí os caras foram lá e as mulheres no outra vibe total. Então isso quer dizer que é tranquilo ter essa parada em casa, não dá nada, pode ter em casa. Ah, sim, é cultural. Sim. É cultural, tá. É cultural e religioso. Então não há problema. Não existe tráfico. Por quê? Isso que eu tô querendo dizer. Não é uma droga, cara. Ele é um medicamento. Ele é uma medicina indígena, entendeu? Então você não toma pra ir na balada. Isso reforçando aquilo que eu falei desde quando. Não toma pra ir. Porque o cara que tá fudido. Eu fiz com 2 caras que... Um deles tudo bem, era mais palhação, mas o outro era um cara que, enfim, é amigo meu até hoje e o outro não mais, depois dessa experiência aí o outro não é mais. Sabia. Não, é que o outro não falei nunca mais, esse amigo sim. Mas e sabia que era denso o negócio, ele sabia. Mas ele acho que não tinha muita certeza. E os caras, e eu quis conduzir uma ritualística entre nós, depois deles assistirem o vídeo, só que assim, eu não tenho a condição técnica de conduzir uma ritualística, entendeu? Começa assim. Não tinha experiência para isso. Não tenho, e nem tenho ainda experiência. E os caras foram tomando aquilo de uma forma abusiva, assim. Vamos dar tipo mais uma dose. Entendi, claro que eu tô afim, entendeu? De repente, brother, esses dois. E eu tava vindo, a força tava chegando, e eu vou respirando, e vou trabalhando, porque eu sempre tive joy, sempre tive recompensas boas, né? E aí os dois... Azedou o leite. Bad trip. Azedou. E quando azeda no ayahuasca, brother, é por isso que eu falo. Don't fuck with ayahuasca. Quando dá bad no ayahuasca, brother, o cara, 2 horas, que ele vai 2 horas de um tormento que 1 minuto seria o fim, ele tem 2 horas. Tá fudido. Vai sofrer. Um bad trip, você entra no bad trip, você... E eu ali... controlando a situação dos dois, não sei o quê. De repente, aí ele começou assim, ele olhou pra mim e falou assim, o que é isso? Tipo, como... E eu assim, já... É outra parada, vendo estrelas, né? Baixarem o nível e tal. E aí ele... O que é isso? E aí começou. Aí ele começou a passar. Aí eu levantei, levei ele até o banheiro. Eu tinha acabado de construir o banheiro ali na churrasqueira, mano. E eu vi assim, antes de eu fechar a porta... O cara pintou o banheiro pra você. Mano, você não tem ideia. O cara baixou a calça, não deu tempo, assim. Ele espirrou pra trás e pra frente e eu fechei a porta ali e falei, ok. E fui caminhando pro outro. O outro já tava com as 2 mãos ali no balaústre e já pondo tudo pra fora. Aí as meninas acendem a luz da casa. Porque elas estão em outra vibe, nem sabia o que estava acontecendo, fogueirinha, elas estão em outra. E vem uma das mulheres dos caras e com um vestido xadrez, cara. Naquela época gostavam de xadrez, né? Muitos anos atrás. Um quadradinho preto e branco, aquele xadrezinho preto e branco assim. E começou a mexer assim. Fudeu. Assim. Foi a única bad trip de ayahuasca e nunca mais eu quero ter uma, brother. Caralho. Por isso que não se brinca com esse negócio. Caralho, cara. Isso é muito sério. E aí tu começou a sentir coisas horrorosas durante 2 horas.
Já tava ali vomitando e cagando ao mesmo tempo dentro da banheira, sem controle de nada. Nossa senhora. 2 horas rezando, falando, será que eu vou sair disso aqui? Entendeu? Caralho, foda. Não, não é brincadeira. Eu tive uma experiência meio ruim, mas foi também um pouco boa com o cogumelo. Eu passei muito mal também, porque eu tenho estômago fudido, vomitei. Mas depois eu fiquei no chuveiro durante algumas horas e eu tive, sei lá, umas 3 horas de pira boa. Mas uma pira bem leve, assim. Só que eu lembro que eu passava a mão assim na pele. E aí eu sentia que eu era a pele, tá ligado? Eu não sentia mais nada, apenas o tato. E eu nunca senti a precisão do tato tão precisa, assim, sabe? Foi incrível esse sentimento. E existe, como é que é? Existe o bem e o mal bem definido. Eu tinha essa pira, mano. Eu tinha essa pira que existia o positivo e o negativo, não era bem e mal. Era positivo e negativo. E que eu queria habitar o positivo. Não importasse o que, eu queria habitar o positivo. Era essa pira que eu tinha, tá ligado? Eu tenho um medo dessas paradas, pra ser sincero. Falando sério, por exemplo, se você me oferece essa parada aí, o ayahuasca, eu ia falar, cara, não valeu, obrigado. Eu trouxe aqui pra gente fazer uma session. Pô, esse lance aí rapé. Pô, se tu me oferece essa parada, eu ia ficar, cara, não, obrigado, cara. Nada contra. Mas tem um podcast que os caras fizeram a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, que é o do Joe Rogan, e eles tomam ayahuasca nesse podcast. Nossa, mano. E faz um podcast de 3 horas sobre ayahuasca. Nossa, mano, eu não teria condições. Mas acho que é pequena dose que eles tomam, sinceramente, eu não sei. É o 666, quem quiser conferir, é o episódio 666, vai lá ver. É, tipo, deve ir pra Nárnia, deve ser muito mais sinistro cogumelo essa parada, né? Os dois caras pareciam bem tranquilos, trocando uma ideia muito louca, uma pira muito louca e tal, mas eles não pareciam vomitando e tal. Não sei se era o ayahuasca, podia ser LSD, talvez. Porque o ayahuasca acaba sempre vomitando muito ou não? Você pode tomar ayahuasca e não vomitar? Pode. E eu não gosto de vomitar. Eu gosto de cagar. Nossa, mano, parece que Deus tá ali com você, cara, juro. Você agacha em qualquer lugar, cara. Chega uma hora que a pressão, cara, você fala assim... Você sente uma não pressão, tem como, assim, não que tem algo como, quer sair de mim. Não tem como. E isso é beleza, você tem que deixar aí. A primeira vez, ninguém me explicou, o cara não falava nem direito português, cara. Eu não sabia, eu comecei a tomar, eu não tinha informação suficiente e me entreguei. Falei, eu vou. Como a maioria das coisas que eu faço, na doida, bora lá. E aí, de repente, cara, mas assim, eu falei, não, eu não vou vomitar, né? Aí eu fiz o certo sem saber que era o certo, né? Levantei, que é segurar o comecei a respirar, entendeu? Dar aquelas engolidas, né? Não sei o quê. Porque o negócio vem com força, brother. Agora, chegou uma hora, eu não aguentava mais, cara. Aí eu tava num cupichaua, eu não gosto de falar, eles não gostam de falar oca, mas enfim, é isso, tipo, né? Numa casa, né? Uma casa ritualística e tal. Aí saí, baixei a calça, as estrelas estavam aqui, cara, meu nível, tudo, o mundo estava aos meus pés ali, e cara, foi delicioso, cara. Melhor cagada da vida. Nossa, eu lembro até hoje. E simplesmente saiu água, né? Não é uma cagada. Foi assim, é água, água pura. Entendi. Limpeza. Você sente que esses rituais têm esse... Porque muita gente conversando de droga fala assim, pô, quando você vai tomar, você vai mudar a sua vida, vai dar um cleansing, não sei o quê. Você sente que é isso? Ou você tem que estar nesse... Você acha que até o cara da bad trip se sente no dia seguinte renovado de alguma forma por ter passado pela experiência? Aí é uma forma de como você vai administrar, eu acho que é uma individualidade aquilo que se aprendeu, entendeu? Mas passou pela experiência... agora sim, eu vi muitas pessoas que tinham problemas com drogas ou com bebida abrir mão disso por conta da ritualística do ayahuasca. Teve um cara que... Tem um cara lá em Curitiba, um cara que mexia no meu carro, tá ligado? Ele tinha um auto center lá e ele fazia parte, eu não sei como chama o cara que pertence ao Santo Daime, mas ele era esse cara. Ele e os caras que trabalhavam ali, não sei o que, ele me contou isso, cara. Cara, eu era porra louca, cara. Eu não tinha porra nenhuma. Eu cheirava meu dinheiro inteiro, cara. Depois que eu entrei pra igreja lá, que ele fala... Então, cara, esse troço... Nossa, cara, me tirou de um monte de coisa escrota. Esse é um testemunho que eu já escutei. Mas eu já escutei isso também de evangélico, entendeu? Sim. Então, assim, por isso que eu acho que o importante é você acreditar em alguma coisa, porque o homem mais perigoso é aquele que não acredita em nada. É que ele não tem medo de nada. Ele não tem esperança de nada. Não tem medo. Esse cara é muito perigoso. Ele não é o cara que eu quero ao meu lado. Eu quero um cara temente, né? Porque a gente não quer... A linha que separa a coragem da estupidez, ela é muito fina, cara. Sabe?
Aí quando você acha que acabou, aí você já muda um monte de coisa. Tipo, por que eu vou ser bom? Tá ligado? Já muda muita coisa na tua cabeça. Quando, assim, não tô falando que isso é uma regra que todo ateu é um filho da puta. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que, assim, se eu fosse se eu realmente não acreditasse em porra nenhuma, isso seria ruim pra mim. Eu sinto. Porque eu ia entrar numa de, pô, mas por que eu vou acumular, por exemplo? Ou acumular não. Por que eu vou acumular mesmo, mas experiências ou fazer o bem para as pessoas, se vai acabar e vai continuar tudo a mesma coisa? Foda-se. Ruim pra você e perigoso pros outros. Exatamente. Ruim pra mim e perigoso pros outros. Eu seria uma pessoa pior.